Capítulo 3, Tutorial 1. Se você deseja se tornar um deus, suba na torre. Você chegou ao piso 0, o tutorial roll. Swoosh. Yonvou franziu a testa quando a luz brilhante perfurou seus olhos, fazendo-os formigar. Sua visão tremia violentamente e ele se sentia tonto, como se estivesse em um voo de grande altitude. Sua característica, sangue frio, ajudou você a manter a compostura. Ele sentiu algo se contorcendo dentro de seu corpo, estabilizando o mundo giratório ao seu redor. O enjoo logo diminuiu e Yonvou pôde olhar em volta com mais conforto. Ele se viu em uma passagem que seguia em frente. As paredes eram feitas de pedra e o teto cravejado de pedras que brilhavam com luz em intervalos regulares. No entanto, a luz era fraca e ele só conseguia ver 2 metros à sua frente, e o resto do caminho estava escuro. Estou realmente dentro. Yonvou cerrou os punhos. Ele tinha visto a mesma cena no diário. A torre servia como porta de entrada e teste para avaliar os participantes que desejavam se tornar um deus. A torre não aceitava qualquer jogador, então os candidatos tinham que provar que eram dignos. O local do tutorial onde os jogadores foram testados costumava ser chamado de piso 0. As pessoas que machucaram Yonvou acabaram de passar por este lugar apenas fechando os olhos. Yonvou pode relembrar as cenas do diário e imaginar os rostos daqueles que traíram seu irmão e o levaram à morte. No entanto, ele não se agitou e manteve a cabeça o mais fria possível. Apenas espere mais um pouco. Eu estarei lá em breve. Para entrar na torre, ele tinha que passar no tutorial como uma pontuação alta, e não qualquer pontuação alta. Deve ser tão alto que ficarei em primeiro lugar, claro, não seria fácil. A torre estava conectada a inúmeras dimensões, espaços e mundos. Apenas os mais capazes poderiam participar como jogadores. Yonvou só poderia ser considerado um forte candidato entre os da Terra. Afinal, o universo era vasto e havia muitos outros candidatos. Comparado aos outros jogadores, Yonvou tinha muitos pontos fracos, pois se concentrava apenas nas habilidades físicas e nas habilidades instintivas. Ele estaria morto sem sequer dar alguns passos no tutorial. No entanto, o tutorial também é o lugar onde posso obter a qualificação. Seu irmão possuía um corpo muito fraco antes de começar a escalar a torre. No entanto, ele ainda passou no tutorial e até alcançou o 6º lugar no ranking no menor tempo possível. O tutorial não testou apenas as habilidades físicas, ele também avaliou outros aspectos, como talento, julgamento, agilidade, desenvoltura e determinação dos jogadores. Ele avaliou os jogadores após resumir todos esses aspectos. Claro, sempre houve mortes durante o processo. Muitos candidatos confiavam demais em suas habilidades insignificantes e correram para o tutorial descuidadamente, apenas para acabar mortos. Felizmente, Yonvou estava ciente dos perigos do tutorial, bem como de seu valor. Peças escondidas podem ser encontradas em todos os lugares. Tenho que reunir o maior número possível para finalizar minha sucessão incompleta. A janela de status de Yonvou exibia a Incomplete Dragon God, 5%, e as conquistas de seu irmão ainda não haviam passado totalmente para ele. Yonvou pretende refinar sua embarcação o máximo possível para substituir a palavra incompleto por completo. Vou me concentrar em tornar minha embarcação o mais completa possível por enquanto. Depois de organizar seus pensamentos, Yonvou silenciosamente tirou uma máscara branca de sua bolsa e a colocou em seu rosto. Ele teria que enfrentar muitas pessoas, então ele cobriu o rosto em preparação antes de começar a caminhar lentamente pela passagem. Ele não sabia quanto tempo estava andando quando um brilho azul apareceu de repente no ar. Oi. Um convidado em um momento como este. Quase perdi você e deixei você passar. Um portal se abriu e alguém caiu dele. Em um instante, Yonvou recuou instintivamente e assumiu uma postura de combate, cruzando 2 adagas na frente do peito. A aparência do estranho era bizarra. Era curto e chegava apenas à cintura, e tinha a pele escamosa. Tinha olhos longos e oblíquos e presas brilhantes que saíam de seus lábios grossos. A mera visão da criatura o enchia de desgosto. Era um monstro chamado Goblin.
No entanto, tinha um comportamento diferente dos goblins que ele tinha visto no diário. Ao contrário dos goblins comuns com baixa inteligência que apenas seguiam seus instintos, o goblin na frente dele usava um monóculo estranho sobre um olho e um smoking de aparência elegante. Seu comportamento educado lhe dava um ar digno. Apesar da minha natureza descontraída, seu comportamento fere meus sentimentos. Então, por que você não abaixa suas adagas? Em contraste com suas palavras, o goblin sorriu de alegria e piscou. Só então Yon-Vo percebeu quem era o goblin. Ele foi um dos guardiões que administrou e supervisionou cada andar e julgamento na torre. Saudações! Eu sou o guardião do piso 0, Ivuk. É nosso destino nós encontrarmos como nós. Por que você não nos dá uma salva de palmas? O Yon-Vo abaixou suas adagas. Os guardiões pertenciam à torre e eram responsáveis por conduzir os jogadores ao longo das provas. Não havia razão para ser cauteloso. Oh, você confia em mim? Isso porque é bom manter o conselho de um guardião em mente, mesmo que pareça trivial. Oh meu Deus! Acho que você sabe um pouco sobre nós. Já que você está usando uma máscara, pensei que você fosse tímido. De qualquer forma, deve ser muito mais fácil falar agora. Ivuk começou a explicar com algumas piadas leves. O tutorial é dividido em 7 sessões, dia a F. Cada sessão tem um ambiente diferente e um desafio diferente. Você será pontuado de acordo com a forma como realiza os desafios em um período de tempo restrito. No final do tutorial, todas as suas pontuações serão somadas e os resultados serão anunciados. Yon-Vo já tinha uma ideia aproximada das regras graças ao diário, mas para evitar suspeitas e confirmar sua informação, ele perguntou: tenho que passar por todas as 7 sessões? Não exatamente. Você simplesmente precisa provar que possui as qualificações mínimas no tutorial. Se você acha que sua pontuação é alta o suficiente, você pode simplesmente parar. Claro, é bom passar em todas as tentativas para obter uma pontuação mais alta. Quais são os benefícios de obter uma pontuação mais alta? Os jogadores recebem recompensas de acordo com sua pontuação. Afinal, não deveria haver alguma motivação para os jogadores obterem melhores resultados? A torre e os guardiões são muito meticulosos a esse respeito. E quanto tempo dura o tutorial? Os jogadores têm 30 dias. Cabe a você alocar o tempo para cada sessão. No entanto, Ivuk sorriu enquanto ajustava seu monóculo. Esta rodada começou há uma semana, e restam apenas 3 semanas. O que você quer fazer? Você quer esperar até a próxima rodada? Superficialmente, uma semana não parecia muito tempo, mas já era um quarto de todo o período do tutorial. Os primeiros colocados já usaram esse tempo para correr muito à frente e talvez os retardatários não consigam alcançá-los. Quanto maior a pontuação, melhor a recompensa e maiores as chances de aprovação no tutorial. Como Yon-Vo estava planejando alcançar muito no tutorial, foi um começo muito desvantajoso. No entanto, um leve sorriso apareceu em seus lábios. Isso é o que eu estava esperando, de qualquer maneira. Ivuk ficou indiferente à reação dele e continuou explicando. Embora este lugar seja chamado de tutorial, ainda é bastante difícil. Normalmente aconselhamos os jogadores a organizar um grupo de 3 a 5 pessoas ao passar por cada sessão. Isso aumenta as chances de um processo tranquilo. Isso significa que obtenha uma pontuação mais alta se passar uma sessão sozinho, certo? Sim, mas será muito mais difícil se um jogador individual atrasado alcança as partes líderes. Há algum benefício? Os olhos de Ivuk brilharam quando ele percebeu que Yon-Vo estava pensando. Ele sorriu amplamente, fazendo suas presas se destacarem ainda mais. A torre cresce de acordo com as conquistas dos jogadores. A pontuação será ajustada de acordo com as conquistas individuais do jogador, então você não precisa se preocupar com isso, entendido? Agora que ele confirmou tudo, Yon-Vo começou a esquentar levemente. Crack! Não importa o que aconteça, devo matar aquele cara. Se eu não fizer isso, vai atrapalhar todo o plano. Yon-Vo relembrou a peça oculta mais importante que só poderia ser obtida no tutorial.
O cara que só aparecia em determinados períodos de tempo. Matá-lo facilitaria o processo de sucessão. Crunch. Crack. Seus músculos começaram a se contrair, seu sangue circulou mais rápido e sua mente ficou lúcida. Ewok deu um passo para trás. Ele já havia notado que Yonvou provavelmente não ouviria mais nenhum conselho. Já houve jogadores como ele antes, e eles acabaram enfrentando uma de duas possibilidades: avançar com excesso de confiança apenas para ser fodido ou fazer algo que fosse realmente um espetáculo para ser visto. De qualquer maneira, Ewok achou que seria divertido assistir, então ele não parou em Yonvou. Se é o que você quer. Foto. Ewok estalou levemente os dedos, fazendo um enorme painel aparecer no ar. Iniciando o teste do piso 0. Prova. Você, um participante que pretende se tornar um deus, deve provar que é digno de escalar a torre. Dentro do limite de tempo, você deve passar por 7 portões e 7 desafios. Requisito: atingir uma pontuação alta dentro do limite de tempo. Que comece o julgamento. Ewok se despediu com um olhar digno enquanto desaparecia como o vento. Um cronômetro apareceu em seu lugar. 549, 37, 88, 96 549, 37, 88, 95 Faltam cerca de 22 dias 21 horas. Yonvou apertou sua adaga e deu um passo à frente. Vamos fazer isso. Uma nova mensagem apareceu quando ele cruzou a linha que divide a zona de largada da seção A. Você entrou na seção A. Quebre ou desative todas as armadilhas nesta seção. Havia outra passagem reta à frente, e ele sentiu como se a escuridão o chamasse. Yonvou cuidadosamente deu um passo à frente, mantendo seus sentidos alertas. No entanto, nada aconteceu mesmo depois de um tempo considerável, como se não houvesse nada ali. Uma pessoa comum teria relaxado, mas quanto mais longe Yonvou ia, mais cauteloso ele ficava. Ewok disse que seria mais fácil passar em equipes pequenas e, se esse conselho fosse preciso, ele não deveria subestimar o perigo potencial. Afinal, ele sempre aparecia sem avisar, destruindo tudo como uma tempestade furiosa. Como agora mesmo. Svish. Uma flecha atravessou a escuridão e Yonvou instintivamente virou seu corpo para o lado. A flecha roçou seu antebraço esquerdo, deixando para trás uma dor escaldante. Suas roupas estavam rasgadas e o sangue espirrou. Tvang. Uma flecha de aço. Ele voltou a si, franzindo a testa para a flecha com a haste de metal que estava profundamente cravada na parede. Teria arrancado seu braço se tivesse conseguido atingi-lo. Ele estaria morto agora se tivesse atingido sua cabeça ou abdômen. O diário o havia avisado sobre as várias armadilhas na seção A, no entanto, a localização de cada armadilha mudava a cada vez e elas eram ativadas aleatoriamente, então as experiências de seu irmão não ajudaram muito. Tudo que ele podia fazer era ficar alerta e encontrar o caminho. Svish. 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 Mais flechas de aço voaram em direção a ele uma após a outra, todas de diferentes direções. Era impossível rastreá-los. Yonvou se agachou e rolou para frente, agarrando sua mochila. Era grosso e cheio de roupas e equipamentos, então ele poderia usá-lo como escudo, e foi por isso que ele o trouxe em primeiro lugar. Puk. 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 3 flechas de aço atingiram sua mochila com um impacto tão forte que parecia que seu braço iria se soltar toda vez que uma flecha acertasse. 2 conseguiram perfurar totalmente a mochila, com as pontas aparecendo como se estivessem mostrando seus rostos timidamente. Ele conseguiu endireitar-se e grudou perto de uma parede. Como ele não sabia de onde vinham os ataques, ele teve que diminuir sua exposição o máximo possível, algo que aprendeu da maneira mais difícil. No entanto, algumas armadilhas também foram montadas atrás e abaixo dele. Snikt. Antes mesmo de perceber o que estava acontecendo, uma flecha perfurou profundamente sua coxa esquerda. Eka. Yonvou sentiu como se fogos de artifício estivessem explodindo bem na frente de seus olhos. Ele cerrou os dentes e tentou se virar apesar da dor terrível. Puk. 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 Mais uma vez, as flechas rasgaram sua mochila.
Desta vez, eles penetraram em seu ombro esquerdo, antebraço e costelas. Capítulo 4. Tutorial 2. Uma dor feroz está dominando você. Você foi afligido com atordoador. Sua característica, sangue frio, ajudou você a manter a compostura. O status atordoador foi removido. Você desenvolveu resistência à dor. Ele sentiu como se seu braço tivesse sido arrancado e não conseguia respirar. No entanto, Yonvou estava familiarizado com essa sensação e cerrou os dentes e manteve-se firmemente consciente. Ele havia sofrido esse tipo de dor muitas vezes na África. Ele foi baleado e sua vida esteve em perigo muitas vezes. Essa dor não era nada em comparação. Ele rapidamente verificou sua condição. Meu ombro esquerdo e antebraço foram atingidos diretamente, mas a flecha apenas raspou minhas costelas. As feridas parecem ruins, mas ainda posso me mover. Ele tomou uma decisão e ergueu a mochila esfarrapada, recuando o mais rápido que pôde. Parece que as armadilhas foram ativadas ao mesmo tempo quando eu passei por um certo ponto. Isso significava que as armadilhas estavam concentradas em uma área. Ele teve que correr até passar. Mesmo quando ele recuou, as flechas de aço continuaram voando em sua direção. A princípio, havia apenas uma ou duas flechas, mas depois de certo ponto, 4 ou 5 começaram a voar ao mesmo tempo. Ele tentou evitar se expor tanto quanto possível enquanto se movia. O rastro de sangue se espalhou de suas feridas e manchou a parede. Mais 2 flechas de aço atingiram sua panturrilha. Logo, ele alcançou uma certa zona e as flechas de aço não choveram mais sobre ele. Yonvou encostou-se na parede enquanto jogava a mochila cheia de flechas de aço no chão. Tudo girava em torno dele e um gosto desagradável e abafado persistia em sua boca. Suas feridas estão sangrando muito. Você foi afligido com atordoador. Sua característica, sangue frio, ajudou você a manter a compostura. O status atordoador foi removido. Você desenvolveu resistência ao sangramento. Yonvou mal conseguiu manter a consciência. Foi quase por instinto que ele conseguiu chegar à zona segura, mas se perdesse a consciência aqui, morreria instantaneamente. Yonvou enfiou a mão na mochila rasgada. Seu conteúdo se derramou no chão e os itens rolaram. Felizmente, ele não havia perdido seu kit de primeiros socorros e rapidamente o encontrou. Yonvou abriu o kit e tirou desinfetante, curativos, uma agulha com rosca, uma bola de algodão embebida em óleo e um isqueiro. Como mal conseguia mover o braço esquerdo, demorou muito para encontrá-los todos. Assim que terminou seus preparativos, Yonvou colocou a mão na flecha de aço presa em seu ombro esquerdo e a puxou. Eca! Como esperado, ele sentiu uma dor forte, como se seu braço estivesse prestes a cair. A mão que segurava a flecha de aço tremeu e o sangue jorrou de seu ferimento. Com os olhos vermelhos, Yonvou colocou fogo na bola de algodão e a pressionou contra o ferimento. Silvo! O cheiro de carne queimada encheu o ar. Sua pele foi incendiada. Você foi afligido com atordoador. Sua característica, sangue frio, ajudou você a manter a compostura. O status atordoador foi removido. Você desenvolveu resistência à queima. A ferida cicatrizou rapidamente e logo era apenas uma cicatriz. Yonvou repetiu o processo com a flecha na perna. Em seguida, ele aplicou desinfetante. Felizmente, nenhum de seus ossos foi quebrado graças a seus reflexos rápidos. No entanto, ele mal conseguia recuperar o fôlego depois de tratar todas as suas feridas. Sua força foi drenada de seu corpo, e seu braço e perna esquerdos pareciam particularmente fracos. Um começo tão difícil. Isso é loucura. Yonvou ficou tão pasmo que quis se amaldiçoar. Ele sabia que seria perigoso, mas não tinha pensado que seria tão ruim. Havia uma diferença tão grande entre conhecer um fato e vivê-lo de verdade. Estou feliz por ter essa característica. Yonvou sentiu-se grato por poder permanecer racional em qualquer situação. Ele sempre foi mentalmente forte, mas agora se sentia ainda mais forte, pois podia tomar decisões rápidas mesmo em situações perigosas como essa.
Além disso, a resistência que ele estava construindo ajudou a aliviar sua dor pouco a pouco. Ele não tinha certeza de como o sistema funcionava e não sabia se sua característica estava sendo aprimorada ou se seu corpo estava se adaptando lentamente. A única coisa que ele sabia com certeza era que os desenvolvimentos eram úteis. Ele rapidamente se recompôs e olhou para a passagem ainda sombreada na escuridão. Ele se abriu como as mandíbulas ferozes de uma fera, mas até as feras tinham fraquezas. Existe um tempo específico para cada flecha. Há também um sinal sutil e Yonvou estreitou os olhos. Eu tenho que descobrir o momento. As armadilhas tinham que ser uma combinação de vários dispositivos. Sensores capturaram alguém se aproximando. Rodas dentadas giraram para medir a direção e, finalmente, as flechas de aço carregadas foram disparadas. Por causa da escuridão, é impossível ver as flechas de aço chegando. Mas como as rodas dentadas são ativadas antes de serem soltas, preciso ouvir o som das rodas dentadas girando. E, a única maneira de encontrar a localização e a direção das flechas de aço. No entanto, provavelmente levou apenas alguns segundos para as rodas dentadas girarem e, em seguida, as flechas de aço serem disparadas. O som que fazia também era muito suave. No entanto, aquele breve momento foi tudo o que ele tinha para encontrar a localização da armadilha. Talvez fosse um processo simples, mas impossível de executar sem sentidos e reflexos muito apurados. Felizmente, Yonvou tinha algo em que confiar. Eu tenho habilidades de fortalecimento dos sentidos com seu novo controle sobre seus 5 sentidos. Ele seria capaz de rastrear o som. Afinal, todos os jogadores receberam habilidades básicas adequadas para que pudessem superar os desafios. O truque era usar bem as habilidades. Yonvou fechou os olhos e se concentrou nos sons ao seu redor. Não era muito difícil se concentrar desde que ele estava acostumado. Fortalecimento dos sentidos foi ativado. Seu sentido auditivo foi aprimorado. O nível de habilidade fortalecimento dos sentidos aumentou. 0,8%. Yonvou tentou se concentrar em todos os sons minúsculos, mas era difícil isolar e identificar um som entre os diferentes ruídos. Plop. Plop. Ele ouviu água pingando do teto. Chocalho. Clink. Ele ouviu o som suave de flechas de aço sendo carregadas nas armadilhas. Ele também ouviu muitos outros ruídos na passagem, escolhendo cada um deles lentamente. Muito tempo se passou, então ele ouviu um som estridente que parecia vir de um objeto enferrujado. Ranger. É isso. Foi definitivamente uma roda dentada. Yonvou abriu os olhos e jogou uma de suas adagas para o lado. Puk. Crunch. A adaga atingiu profundamente o teto. Logo, um dispositivo mecânico quebrado e flechas de aço caíram. Sim. Posso encontrá-los. Os olhos de Yonvou brilharam. Embora houvesse desvantagens em reduzir seus outros sentidos e focar apenas na audição, o importante era que agora ele tinha um caminho para passar pela passagem. Yonvou forçou seu corpo rangente para cima. Seu corpo ainda gritava de dor. Ele mal conseguia mover o braço esquerdo e mancava enquanto caminhava. Era uma loucura se mover em tal estado. No entanto, apesar de seus passos lentos, Yonvou conseguiu chegar ao local onde a próxima armadilha havia sido montada. Svish. Flechas de aço dispararam mais uma vez. Ombro direito. Yonvou já havia ouvido o som de uma roda dentada e virou o corpo para o lado, medindo a direção da armadilha e a trajetória da flecha. Puk. A flecha de aço errou por pouco seu ombro e se cravou na parede. Sim. Yonvou cerrou os punhos. A proficiência da habilidade fortalecimento dos sentidos aumentou. 1,5% certo de que seu plano funcionaria. Yonvou não demorou mais e mudou-se para o próximo local. Svish. 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 4. Cada flecha apontava para uma parte diferente do corpo. Sua têmpora, coração, abdômen e joelho. Yonvou se esquivou, virando a cabeça para o lado e dando um passo à frente ao mesmo tempo. A flecha apontada para sua coxa passou voando por sua perna e atingiu o chão.
Ao mesmo tempo, ele usou a parte plana da lâmina de sua adaga para bloquear a flecha que apontava para seu abdômen. Clang! A adaga tremeu, produzindo um som melodioso. Sua mão doía com o impacto, mas a emoção o enchia de adrenalina. A proficiência da habilidade fortalecimento dos sentidos aumentou. 2,1%. Sua força aumentou em 1 ponto. Sua destreza aumentou em 1 ponto. As mensagens notificando do aumento de seu nível de habilidade e pontos de atributo preencheram sua visão. Se minha força e destreza aumentaram, então, janela de status. Jogador. Ion Volcha. Característica: sangue frio força, 11 destreza, 16 saúde, 12 poder mágico, 21 habilidades. Olhos dracônicos, 0%, fortalecimento dos sentidos, 2,1%, precognição, 0%. Exatamente como eu pensei. Ion Vol tinha um sorriso satisfeito no rosto. Levava uma quantidade considerável de tempo e treinamento para aumentar a habilidade de alguém no mundo real, mas era diferente neste lugar. Posso obter conquistas desde que me esforce. Não pode haver outro lugar como este. O sistema de interface permitiu o rápido crescimento de seu irmão e Ion Vol fechou a janela de status para julgar a situação com calma. Deve ser possível desviar das flechas, mas meus reflexos ainda são muito lentos. Sua adaga estava meio batida, lenta demais para bloquear as flechas, então não importava mesmo se ele as notasse chegando. Ion Vol enviou parte de sua consciência, que estava focada exclusivamente na audição, para a mão direita. Fortalecimento dos sentidos foi ativado. Seu sentido áptico foi aprimorado. A proficiência da habilidade fortalecimento dos sentidos aumentou. 2,3%. Ion Vol deu mais um passo à frente. Svish! Uma flecha disparou em direção à sua testa e ele rapidamente a desviou em uma velocidade confortável. Só preciso me concentrar na audição e no braço direito, mas é difícil dividir meus sentidos em dois ao mesmo tempo. Ele olhou para a escuridão. Eu preciso me mover devagar, mas não muito. Ion Vol começou a prosseguir lentamente mais uma vez. Svish! 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 A cada passo, flechas de aço choviam sobre ele. Ion Vol os evitou com movimentos mínimos ou cortou suas trajetórias com sua adaga se não pudesse evitá-los. Em seguida, ele refinou um pouco mais sua técnica de bloqueio, desviando as flechas com a parte plana de sua adaga ou esquivando-se para evitá-las. Ele também torceu para o lado ou avançou para bloqueá-los. Puk! Ele errou uma flecha que atingiu suas costas, mas ele a puxou indiferentemente sem um único gemido. Depois de estancar o sangue, ele mancou para frente como uma máquina imparável. A proficiência da habilidade fortalecimento dos sentidos aumentou. 3,1%. Sua força aumentou em 1 ponto. Sua saúde aumentou em 1 ponto. Continua no próximo vídeo.